Sabe, tem uma ideia financeira que, nossa, ecoa há quase um século e é tão simples quanto poderosa. Pague-se primeiro. Pois é. E o mais maluco é que isso não saiu de um guru da internet ontem. Não mesmo. Vem de um livro de 1926. Um livro que usa parábolas, historinhas, ambientadas lá na antiga Babilônia para ensinar a gente a cuidar do dinheiro. E é exatamente sobre esse livro que a gente vai se aprofundar hoje. O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason. Um clássico absoluto, né? Total. Para muita gente, é a primeira porta que se abre para esse mundo da educação financeira. Sem dúvida. E para nossa conversa, a gente separou um material bem diverso. Tem um resumo do livro, que foca numa história específica, a das tabuinhas de argila. A do Dabazir, o ex-escravo. Essa mesma. A gente tem também uma discussão online longa, cheia de leitores. Uns amam, outros criticam bastante. O que é ótimo. Sim. E, para dar um contraponto, achamos um artigo acadêmico brasileiro sobre educação financeira que cita o livro e também umas matérias que vão atrás da origem daquela frase famosa, pague-se primeiro. Legal. Então, a nossa missão aqui é tentar entender por que esses princípios, que são contados de um jeito quase infantil, né, tipo fábula, continuam tão relevantes hoje em dia. Exato. O que faz desse livro um clássico. Mas também, claro, vamos olhar com uma lupa, com um olhar mais crítico. Sim, para simplificações dele, para o contexto em que ele foi escrito. É isso. Então vamos começar. Quem era o homem por trás do homem mais rico da Babilônia? George Samuel Clason. Nascido em 1874, e ele não era historiador nem economista. Não, nada disso. Ele era um empresário. Um cartógrafo, para ser mais exato. Isso. Ele fundou a Clason Map Company, que publicou o primeiro atlas rodoviário dos Estados Unidos e Canadá. Mas espera um pouco. Lendo as fontes, tem um detalhe aqui que é uma ironia, assim, gigantesca. Eu sei qual é, pode falar. A empresa dele não sobreviveu à Grande Depressão. E essa informação muda tudo, não muda? Não é só uma curiosidade, isso dá o contexto. Com certeza. O livro não nasceu pronto, ele começou tipo como uma série de panfletos que bancos e seguradoras distribuíam nos anos 20, uma década de muita euforia econômica. E aí veio a crise. Aí veio a Grande Depressão em 29. E de repente essa mensagem do Clason sobre segurança, sobre prudência, sobre poupar, ela se tornou ainda mais forte. Ele sentiu na pele o que era perder tudo. Então o livro virou quase um manual de sobrevivência. Exato. Para uma geração que ficou traumatizada pela crise. Ok, vamos desempacotar isso. A frase-chave, o mantra do livro é pague-se primeiro. O que, assim, de primeira pode até soar como um convite para gastar com você, com mimos, assim que o salário cai. Pois é, mas não é nada disso, né? É o oposto. É o oposto total. É uma inversão completa da lógica que a maioria de nós segue. A lógica comum é, chegou o salário, paga aluguel, paga as contas, supermercado. E se sobrar alguma coisa no fim do mês? Se sobrar, a gente guarda. A proposta do Clason, que depois foi muito repetida pelo Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, é tratar a sua poupança, o seu futuro, como a conta mais importante de todas. A primeira a ser paga? A primeiríssima. Então é quase um truque psicológico. O dinheiro para o seu eu do futuro some da conta no dia 1º e você se obriga a viver com o que resta. É exatamente essa a mudança de mentalidade. É o pulo do gato. Sei. Se o dinheiro para outras despesas ficar apertado, a pressão te força a ser mais criativo, a buscar renda extra, a cortar um gasto que não é tão importante. Em vez de fazer o mais fácil, que é pegar da poupança. Em vez de roubar do seu próprio futuro. É menos sobre ter uma disciplina de ferro e mais sobre criar um sistema que joga a seu favor, entende? Entendi. Certo, a filosofia tá clara. Mas o livro, ele dá um passo a passo prático? Algo que alguém pudesse, sei lá, seguir amanhã? Sim, e esse é um dos grandes méritos dele. Ele usa o personagem Arcade para dar os conselhos, mas a parte mais prática talvez venha da história do Dabazir, o ex-escravo. A das tabuinhas. É essa mesma. Ele cria o que a gente podia chamar de plano babilônico, uma fórmula bem direta. Uma fórmula. Gosto disso. Qual é a matemática por trás desse plano? É um plano de orçamento bem prescritivo, dividido em 3 partes. Primeiro,
1/10 ou 10% de tudo que você ganha é seu para guardar. Essa é a regra do pague-se primeiro na prática? Exatamente. Esse dinheiro não é para despesa, é a semente da sua riqueza. Ok, 10% para o futuro. Entendido. Mas e as dívidas? E as contas do dia a dia? O que o plano faz com os outros 90%? Aí que entram as outras duas partes. 2/10 ou 20% da sua renda vão direto para pagar todas as suas dívidas. 20%? Ok. E os 7/10 que sobram, os 70%, são para viver. Para viver. Pagar as contas, comida, roupas e, o livro até menciona, alguns prazeres modestos. Então não é só um poupe 10%, é um sistema completo. Mas, um plano desses 10, 20, 70 soa incrivelmente rígido. E vamos ser sinceras, viver com 70% da renda numa cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro hoje parece um desafio enorme. E essa é uma crítica muito pertinente. O livro apresenta como uma regra de ferro. A simplicidade é a força e a limitação dele. Entendi. Mas eu diria que o importante não são os números exatos. É o princípio, é ter um plano claro. Talvez para alguém hoje o plano seja 51580. Não importa. O que importa é ter o sistema. E a história do Dabacer tem mais uma coisa, né? Sobre a comunicação. Exato. Ele não foge dos credores. Ele vai até eles, apresenta o plano de usar 20% de tudo que ganha para pagar, e com isso ele conquista a confiança. Isso é muito poderoso. E esses princípios, eles se repetem ao longo do livro, né? Pelas fontes eu vi que ele fala das 7 soluções e das 5 leis de ouro. Exatamente. Os temas são sempre os mesmos, martelados de jeitos diferentes. Guarde no mínimo 10%. Controle os gastos. Diferencie desejo de necessidade. Faça o dinheiro trabalhar para você. E se proteja de perdas. Isso. Evite negócios mirabolantes. E, o que é crucial, invista em você. Aprimore suas habilidades para ganhar mais. É uma filosofia de vida financeira completa. É incrível. Quase 100 anos depois, e essas ideias ainda são o alicerce de quase todo o material para iniciantes. O artigo acadêmico brasileiro que a gente analisou afirma exatamente isso. Diz que os desafios são os mesmos, né? Os mesmos. Endividamento, falta de planejamento. São os mesmos problemas das parábolas, só que com outra roupagem. E a simplicidade é o segredo. Naquela discussão online, um leitor deixou um comentário que resume tudo. Ele disse algo tipo: a ideia de que se eu ganho 10 moedas eu guardo uma e vivo com 9, isso explodiu a minha cabeça. Parece tão óbvio, né? Parece, mas o artigo acadêmico aponta que, para a maioria da população brasileira que nunca teve educação financeira na escola, um conceito básico assim é revolucionário. E tem um lado psicológico, que é muito forte. Aqui fica interessante de verdade. Outro comentário nessa discussão dizia que o pulo do gato é a ação de separar o dinheiro primeiro. É a diferença entre torcer para sobrar dinheiro no fim do mês e fazer o dinheiro sobrar no começo. Você toma o controle. Sem dúvida. O artigo acadêmico chama isso de ciência humana baseada em comportamento, não em matemática. O livro do Clason é um sucesso porque ele não fala de planilha de Excel. Ele fala sobre criar hábitos. E mesmo com a educação financeira entrando na BNCC. É um avanço, claro, mas para milhões de adultos hoje, a porta de entrada para esse universo ainda é um livro simples como este. Ok, então o livro é simples, eficaz, transformador. Mas não é um texto sagrado. E aquela mesma discussão online, especialmente na análise de um ex-professor de história. Ah, essa foi muito boa. Ele levanta críticas importantes. Ele argumenta que o Clauson, por não ser historiador, acaba projetando os valores dos Estados Unidos do século XX lá na antiga Babilônia. O que levanta uma questão central. Por que a Babilônia? Exato. Por quê? Uma hipótese ali na discussão é a influência da descoberta do Código de Hammurabi, no começo do século XX, que era cheio de leis sobre contratos, propriedade. Sei. Isso popularizou a Babilônia como um berço do capitalismo. Mas é uma visão muito seletiva. O livro comete vários anacronismos, assim, gritantes. Ou seja, ele está basicamente usando a Babilônia como um cenário exótico
para vender ideias que eram americanas dos anos 20. Precisamente. Por exemplo, ele sugere a criação de uma espécie de seguro de vida. Mas a visão babilônica sobre vida e morte era completamente diferente da nossa. Não faria sentido para eles. Não da forma como é apresentado. E a fonte da riqueza, essa é talvez a maior distorção. O ex-professor aponta isso. O livro retrata a riqueza como fruto de comerciantes visionários, de trabalho duro, uma espécie de Wall Street da antiguidade. Exato. Quando a gente sabe historicamente que grande parte da riqueza dessas civilizações antigas vinha de guerra, de conquista, de pilhagem. A Babilônia era uma potência militar. Exato. O livro cria uma romantização que serve muito bem à parábola do mérito individual, mas ignora a realidade brutal da história. Mas tem outra crítica que eu achei ainda mais profunda, sobre a filosofia por trás de tudo. Um leitor questiona a própria narrativa do sonho americano. Ele diz que o personagem só enriquece na velhice, depois de uma vida inteira de trabalho e privação, sem aproveitar o que acumulou. É uma perspectiva fascinante, porque questiona o porquê disso tudo. Para que a gente está acumulando? Pois é. Esse leitor compara a jornada a alguém que passa a vida juntando pontos num jogo, só para descobrir que os pontos não valem nada quando o jogo acaba. Nossa! O livro foca tanto no como, no método, na disciplina, que não abre espaço para discutir o equilíbrio entre garantir o futuro e viver o presente. Então a simplicidade, que é a maior força do livro, também vira sua maior fraqueza quando se buscam respostas mais complexas. Perfeito. Ele te ensina a sair do buraco, mas não te dá um mapa de como navegar a vida depois. Exatamente. É um ponto de partida excelente. Talvez o melhor para quem está completamente perdido. Mas não é e nem pretende ser o ponto de chegada. Entendi. O planejamento da vida inteira envolve muito mais do que uma fórmula de 3 partes. Então, para a gente amarrar o que tudo isso significa, a gente tem um livro de quase 100 anos, usando uma civilização de 4.000 anos atrás, que continua sendo um best-seller de finanças. E a força dele está na simplicidade genial. No foco em mudar comportamento, não em ensinar matemática. Pague-se primeiro, controle os gastos, invista com sabedoria. Ao mesmo tempo, é fundamental ler com um olhar crítico. Entender que ele é um produto da sua época. Não é um documento histórico. É um guia financeiro embrulhado numa ficção. Cativante, mas imprecisa. E as críticas nos lembram que dinheiro não se resume a fórmulas. De jeito nenhum. Envolve valores, propósito e o equilíbrio único que cada pessoa precisa encontrar entre segurança e felicidade. E para fechar, fica uma reflexão provocada por um dos últimos conselhos do livro. Ele diz para a gente buscar orientação com homens sábios no trato do dinheiro. Na época do Quesson, homens sábios significava o gerente do banco, um corretor estabelecido, figuras de autoridade, com acesso à informação. Certo. Hoje, numa era de consultor robô, algoritmo e uma avalanche de gurus financeiros no YouTube, no Instagram, o que significa encontrar alguém sábio para confiar nosso dinheiro? Boa pergunta. Como esse desafio de separar o sábio do charlatão mudou assim radicalmente no último século?